Boa noite, sejam muito bem-vindos ao programa É Psicológico. Ao longo das últimas semanas temos vindo a falar com autarcas locais, em específico responsáveis dos pelouros da ação social e, portanto, hoje, uma vez mais, tenho à conversa comigo uma convidada muito especial, a doutora Manuela Duarte, que vem em representação desse mesmo pelouro, inclusivamente também da Habitação Social, da Câmara Municipal de Valongo. Seja muito bem-vinda, doutora Manuela Duarte. Como falamos, vamos então hoje criar aqui um espaço aberto para conversarmos sobre aqueles que foram os apoios sociais do município de Valongo, algumas políticas que já estavam implementadas anteriormente e que já eram muito importantes serem salientadas. De qualquer das formas, eu acredito que neste tempo desafiante que vivemos, não que vivemos no passado, mas que ainda vivemos agora no presente e que ainda será então também um grande desafio para o futuro, quais poderão ser então as políticas que ainda irão ser desenvolvidas e tudo mais. Portanto, penso que os espectadores e os munícipes de Valongo farão todo o gosto de ouvir, explicar aquilo que foi desenvolvido e aquilo que está então, não é, disponível até para eles próprios requererem, se assim for necessário. Uma vez mais, agradeço imenso. Muito obrigada, eu é que agradeço toda a oportunidade que nos dá, porque isto da área social às vezes passa por discreta, não é? E nestes momentos, a pandemia que trouxe tanta coisa má, neste momento trouxe uma coisa boa, foi mostrar que sem a área social ninguém passa. Sem dúvida, claro que é um trabalho que em muitos aspectos tem que ser discreto, mas que poderá também ser foco de ênfase, digamos assim, porque muitos dos projetos desenvolvidos pelas autarquias, não é? E claro que muitas vezes a população e a comunidade não têm noção que existem também psicólogos na autarquia, sociólogos, assistentes sociais, que podem também suprir algumas das lacunas que eventualmente essas famílias possam estar a sentir e, portanto, este programa, neste segmento que agora criamos e que está em vigor, serve exatamente para isso, não é? Para ter a oportunidade de explicar às pessoas, aos nossos espectadores que nos estarão a ouvir, o que é que tem vindo a ser feito pela sua autarquia. Naturalmente. Claro que nós todos sabemos, não é? E temos aqui vindo a reportar que este tempo que vivemos não foi um tempo que estivéssemos minimamente preparados para ele. Claro que o município de Valongo certamente teria já aqui, não é? Todo um projeto ao nível da ação social estruturado, não é? E que desenvolvia com os vários grupos de risco existentes, em articulação com as várias IPSS, em rede social e tudo mais, mas arriscaria até perguntar-lhe neste momento quais foram os principais então os principais desafios vividos, não é? Pela senhora vereadora, pela doutora Manuela e também pela sua equipa. Muito obrigada. Pois é, como todos os municípios, nós somos pegados assim um pouco de surpresa, não é? De algo que não se vê, mas que é muito grave. Já tínhamos tudo organizado, mas houve duas fases logo no início que todo o executivo tomou, em especial o nosso presidente, que foi criar 2 grupos de trabalho, um deles que é uma proteção civil, com todas as freguesias, portanto os presidentes de junta, com os padres de cada freguesia, com as IPSS, portanto ele criou um grupo que durante pelo menos já 2 meses reuniam diariamente. Muito bem. Ora, isto vinha trazer todas as preocupações de todos os lugares do concelho, não é? Na área social, houve uma coisa que tivemos que fazer rapidamente, que foi trabalhar em rede todas as associações. E todos aqueles grupos de trabalho começaram a aparecer, porque quando estas coisas acontecem, eu acho que passa pela cabeça de toda a gente que a área social toda a gente sabe, não é? Se for um engenheiro, ninguém me vai ajudar a fazer uma ponte, não é? Sim. Mas a área social é tão fácil, arranja-se um cabaz, dá-se a uma pessoa, ou qualquer coisa do género.
isto tem-se tem aqui que um ser, bocadinho em ideia de que é, toda a gente sabe de arte. que é uma digamos área assim. menor, não é? É uma Sim. área menor que toda a gente sabe. E não é bem assim. É uma área de muita responsabilidade. Até aquilo que se dá tem que ser com muita responsabilidade, não é? Sim. Portanto, foi criada uma rede que nós chamamos de rede de emergência alimentar. O que isto quer dizer que todas as instituições foram convidadas a estar presentes, fazemos também reuniões periódicas por Zoom, em que toda a gente dizia quais eram os problemas que apareciam a cada um. As principais dificuldades E a partir daí lacunas. é que começávamos a trabalhar. A articulação foi feita através desta rede. Depois começaram a aparecer também grupos que não tinham nada a ver com o aspecto social, mas que foram intervenientes na medida em que começaram a fazer peditórios nos supermercados e começaram até a induzir em erro de quem é que pedia, quem é que recebia, quem é que era dado, não é? E eu achei também isto muito importante, nós cativarmos essas pessoas de alguma forma e transmitir-lhes a eles o importante que é trabalhar seriamente a área social. E quando fomos a ver nessa articulação, havia gente que já estava em 5 pontos, 5, 6 pontos de apoio. O que está a querer dizer, doutora Manuela, é que eventualmente existe aqui duplicação, triplicação. Para dar a 5, alguém ficava de fora. Sim, e o nosso importante é que não ficasse ninguém de fora. E conseguiu-se, através dessa rede, trabalhar muito bem. A Câmara Municipal também depois achou por bem criar um crédito em supermercado que deu a todas as instituições que trabalhavam com cabazes alimentares. Nós já temos os cabazes alimentares do Banco Alimentar que mensalmente damos às famílias carenciadas, não é? Mas isso não é isso, é outra fórmula de chegar às pessoas os cabazes básicos. É mesmo a cidade de Valongo ser quase que sustentável a esse nível do apoio alimentar? Eu diria o Conselho, não cidade. O Conselho foi de mesmo Valongo. o Conselho, era mesmo, eu acho que o Conselho foi todo sustentado por essa rede. Muito bem. Com todas as instituições, que não foram todas, porque algumas não estavam preparadas para dar cabazes. Portanto, nós com o crédito que fizemos em supermercado, atribuímos uns vales, não é? Sim. Que as próprias instituições é que iam comprar aos supermercados para criar o complemento do cabaz básico. Muito Portanto, bem. as pessoas... Houve aqui um reforço. Um reforço. O básico já estava, era preciso a carne, o peixe, o frango, não é? Complementar com os frescos. Muito bem. Portanto, isso acho que funcionou muito bem e ainda está a funcionar. A este nível do apoio alimentar, sentiu que as pessoas precisavam nesta fase, ou começavam a precisar nesta fase, muito mais do que outrora? Olha, eu não sei se vou dizer um disparate muito grande, mas acho que Valongo que não está assim tão mal a nível alimentar. Acho que a cadeia que nós fizemos, a grande articulação que nós fizemos, cobrimos muita dificuldade. O que nós temos e constatamos agora que há mais é pessoas que de outra faixa, não é? Que deixaram de pagar rendas, não é? Feirantes que deixaram de ter fazer as feiras, não é? As feiras, os restaurantes, não é? Muita gente desempregada através dos restaurantes. E então o que é que nós fizemos? Temos também criada já na própria autarquia uma emergência social, que neste momento tínhamos um montante de 80 mil euros ano, e já foi reforçada em quase mais metade. E foi alargado esse tipo de apoio, portanto nós estamos até em rendas. Para além do apoio alimentar que referiu, temos então o apoio ao nível do pagamento das rendas, de consultas, sei lá, próteses dentárias, medicação, tudo isso, quer dizer, é um reforço que nós estamos completamente, sempre a ver quando é que é preciso reforçar, e não tem, é um bem que nós temos um presidente e uma variação que está muito atento a estas coisas, muito sensível. E não temos plafond para isto. Portanto, havendo necessidade... Vão fazendo aqui um reforço, vão auscultando as necessidades. Tudo o que é dado é através dos técnicos sociais, não é? Todo o pedido é encaminhado para os técnicos ou já conhecem,
ou então fazem levantamento do agregado. E fazem a triagem, E é dada, mediante uma avaliação. Exatamente, e é tudo muito claro a forma como é dada. Não é? Claro que nem sempre é assim tão linear, digamos assim, esta avaliação e tudo mais, e muitas vezes aos olhos, não é, de quem está um bocadinho de fora poderão ser gerados aqui alguns mal-entendidos, mas referir, não é, que existe aqui uma avaliação específica e esta avaliação é criteriosa. E foi isso que aqueles jovens que andavam a pedir e a entregar cabazes perceberam. Ok. Não é? Porque o facto de nós pedirmos a um hipermercado que nos ajuda a dar cabazes, temos que mostrar como é que damos esses cabazes, não é? É como pedir um dinheiro qualquer e dizer só que precisamos de dinheiro. Sem justificar devidamente qual é que é o fim desse dinheiro. Claro que a autarquia, não é, desenvolveu então aqui todos os esforços, não só no apoio alimentar, mas também a outros níveis, não é? E mesmo a nível, por exemplo, de IPSS também houve ali alguns critérios que foram estabelecidos sobre pagar a água, a luz, despesas das próprias instituições foram ponderadas ali pelo grande auxílio que eles estavam a dar noutros aspectos. Noutros aspectos, muito bem. No que diz respeito à pandemia, propriamente dita, e apelando um bocadinho aqui até ao material de proteção individual e tudo mais, como é que o município, não é, fez chegar às instituições e à população este material? De que forma é que se conseguiram organizar para também suprir essa despesa, que era uma despesa acrescida das próprias instituições e das entidades? De uma parte e da outra. Através da grande equipa que se fez, que diariamente se reunia, não é? Das freguesias viam as maiores necessidades, as IPSS estavam lá nessas reuniões e é que traziam o que precisavam, as solicitações do que precisavam. Quem dava era a Câmara, através da Proteção Civil. Tudo se fazia chegar às IPSS através da Proteção Civil. A esta parte, não sei se existe assim um balanço em termos de números ou valores. Olha, eventualmente... Eu não sei, nem quero saber neste momento. Eu só quero que me digam se ainda podemos ajudar e que há sempre, que não há plafond e que não pode ficar ninguém de fora. Esse é o nosso importante. E porque há coisas neste momento que ficam secundárias numa Câmara. Tem que ficar, não é? Como seja, eu reconheço que todos somos importantes, a cultura é muito importante, a educação é muito importante, mas neste momento a importância está na área social. Na área social, muito bem. A própria equipa que trabalha diariamente consigo teve que se reinventar um bocadinho. Olha, também. Reinventou e teve que ser rapidamente, porque logo a partir de março, de meados de março, nós tivemos gente que ficou com o vírus, portanto teve que ir para casa. Logo à partida, minha gente, eu acho que foi a primeira foi a área social, a ir para casa e ficarmos em teletrabalho. Só que mesmo quem estava, trabalhava. Sim. Quem estava em casa a fazer a desenvolver as suas funções, não é? Conseguiu. E surpreendeu toda a gente da forma como trabalharam. Quer dizer, a articulação foi feita de tal forma que houve coisas que eu reconheço que se calhar se estivéssemos na Câmara não tinham corrido tão bem. Sim, claro que o nosso sentido comprometido, o sentido altruísta, nesta fase se calhar também veio um pouquinho mais ao de cima e nós percebemos na realidade, na prática, não é? Muito as dificuldades e acabamos todos por nos envolver e por nos e depois foi uma fase que deu para conhecer toda a gente. Exatamente. Não é? Aquela técnica, eu nem sabia que ela era capaz de fazer isto e fez, não é? A nossa psicóloga, ela esteve em tantas frentes que eu nem lhe sei dizer, é impressionante. Aproveitando aqui um bocadinho a referência, então, em específico a esta psicóloga, claro que agora os dados estão a ser tratados, as informações estão a chegar, mas nós, não é, eu também, enquanto psicóloga, tenho vindo a perceber, não é, que o impacto, não é, que esta pandemia está a ter ao nível global, não só em Valongo, mas no país, no mundo, é muito grande, não é? É uma situação que, em termos de impacto na saúde mental, não é, poderá trazer
trazer aqui grandes prejuízos. Ela, enquanto psicóloga propriamente dita, desenvolveu assim alguma ação específica que pudesse também ajudar ao nível da saúde mental? Sim, eu acho que sim, principalmente aos nossos idosos, não é? Muito bem. Houve uma preocupação muito grande, como eu já lhe disse, nós temos cinco academias de séniores, mais ou menos 1000 pessoas, que de um momento para o outro deixaram de ter as 16 atividades que tinham em cada freguesia, não é? Sim. E foram para casa, não é? Aqueles alguns estariam com a família, não é? Mas muita gente está sozinha, não é? Sim. Nós desenvolvemos algumas atividades através das redes sociais, não é? Porque temos uma rede social mesmo só das academias e criamos algumas disciplinas. Neste momento estão 8 disciplinas a ser dadas por vídeo todas as semanas. Em modo virtual. Em modo virtual. Isto até acaba por ser assim muito curioso, porque estamos a falar de uma faixa etária que possivelmente se calhar não tinha tanto contacto com as tecnologias e até acabou por ser positivo. Ou melhor, dentro daquela faixa etária nós tínhamos uma percentagem de gente que já estava incluída nas informáticas, não é? Já estava mais ou menos familiarizada. Mas neste momento eu direi quase que o dobro que está incluído, porque tentaram de alguma forma, e nós tentamos ajudá-los de alguma forma para ter acesso a muita coisa. E há uma coisa que nós também tivemos muito cuidado, foi que os nossos técnicos, todos eles trabalhavam, todos os professores, contactassem com eles semanalmente. Portanto, aqueles 1000 séniores foram contactados, se não era um, era outro professor, todas as semanas contactava com eles. Claro, eu acredito que aqui a parte ocupacional, com estas disciplinas, envolvida, um trabalho muito desenvolvido aqui na Ação Sénior, mas claro que este contacto, não é, foi muito mais pertinente do que propriamente só ao nível da ocupação, mas para suprir aqui muito também alguns sentimentos de solidão, dúvida, que naquele momento... Se nós já éramos uma família, a família IASA, como eu costumo dizer, neste momento somos uma família com asas. Não é? É mesmo foi uma coisa muito mais... Foi um esforço muito grande de toda a gente. Eu até aproveito para desconstruir um bocadinho aqui esta sigla, que eu fiquei bastante surpreendida, não é? Que significa acreditamos em séniores ativos, ou seja, tudo aquilo que se calhar podia cair por terra nesta fase de pandemia, não é? Esta atividade e este envelhecimento ativo, porque eu acredito que, não é? Um dos objetivos também deste programa acabará por ser também o envelhecimento ativo, o convívio, a ocupação, a cidadania ativa, não é? Exato. Ou seja, muito muita neste festa, âmbito. Temos danças de salão, que foi há pouco tempo, temos karaté sénior, temos muita coisa e depois o que lhes está a fazer muita falta nesta altura é praia. Nós íamos com eles pelo menos uma semana cada academia. Agora neste tempo, não é? E é isso que eles, coitados, falamos e às vezes até choro com eles. Eu coloquei-lhe esta pergunta apelando aqui à saúde mental e claro que todas estas atividades, não é, todo este contacto que não deixou de existir com esta população, que poderia ser perfeitamente um grupo, e é um grupo vulnerável, acabou por não o ser, não é? Porque houve um contacto, desconstruímos... que não haja sempre aquela tristeza, não é? De não estarmos juntos. Sim, isso e do contacto e do afeto, não é? Nós somos pessoas de muitos afetos, não é? O passar por eles e não poder dar beijo é terrível nestas idades. Mas temos também motivado e prometido, feito muitas promessas do que virá quando tudo passar, não é? Claro, e eles acabam até por ficar então também motivados e expectantes para o que aí vem, não é? Porque isto, claro que se desenrolou desta forma nesta altura, mas prevê-se, não é? Que tudo vá regressar ao normal e que se calhar sejam então ainda mais afirmadas estas políticas. Sim, e depois a Câmara do Aluno neste momento também está com muitos projetos, mesmo na minha área. Sim. Estamos com a Chave de Afetos, que é voluntariado, que vai visitar também os idosos, portanto há estas promessas de que os projetos vão rapidamente avançar, mal tudo comece, não é? Tudo isto é motivá-los para que tudo venha à normalidade. À normalidade. Dentro daqueles que são então também os grupos vulneráveis, e porque nós inicialmente estivemos também um pouquinho à conversa, pessoas com deficiência, vítimas, crianças
que estão em famílias um bocadinho mais desprotegidas e que poderão estar em risco, foram também tidas em consideração nesta fase um bocadinho mais sensível? Sim. Na primeira fase foi cortada, portanto ficou só via telefone, não é? Os técnicos a lidarem principalmente com as habitações sociais, não é? Também temos alguns projetos que estão nessas áreas, como seja o nosso grande orgulho é o Meu Bairro Não Tem Paredes, que é um projeto muito interessante que está em alguns empreendimentos e ficou parado. Neste momento já se está a ativar os teatros, já se está a tentar fazer algumas peças muito reduzidas, mas é uma coisa que também se contacta muito, não é? Os técnicos desses empreendimentos estão sempre a falar com eles, não é? Estão sempre a falar. E há os tais depois apoios, os alimentares, os das rendas. Ou seja, que também acabam por seguir para estes grupos e para estas famílias que poderão estar um bocadinho também mais desprotegidas. Exato. Na parte da deficiência, nós temos um projeto muito bom, que se não conhece, devia conhecer. Que eu sei que é, tal como eu, uma ativista das pessoas, dos direitos das pessoas com deficiência, porque contactou durante muitos anos com a deficiência. Eu trabalhei exatamente 15 anos numa escola que depois foi desativada e neste momento foi ativada pelo Conselho de Valongo para a maior casa da deficiência, que é a Casa do Xisto. É um projeto único a nível nacional, eu diria mesmo a nível europeu. É um projeto maravilhoso. É um projeto inovador, porque não tem nada a ver com o calo, trata meninos também do calo, portanto. Não tem nada a ver com uma escola de deficiência normal, porque também esses lá podem ir. É um conceito de horas que se compram, e seja sábado, seja domingo, seja uma área que as próprias escolas não têm. É um projeto bem alternativo, não é? E que complementa até a resposta que poderá ser o Centro de Atividades Ocupacionais. Tinha começado há cerca de um ano, talvez, não é? E, portanto, esta pandemia veio numa pior das alturas, não é? Em que as famílias tiveram que regressar, houve ali uma regressão muito grande. Porque de uma forma muito natural, estas famílias já enfrentavam um grande desafio, que era o contacto com uma pessoa com algum tipo de limitação, se é que assim podemos dizer, e claro que agora, não é, viu-se um bocadinho mais desamparada. Claro, foi para casa, não é? As famílias depois tinham os grandes problemas, passaram todos para casa, não é? Neste momento está-se a retomar tudo novamente, não é? As coisas já estão a melhorar e pronto, é um projeto que temos muitas expectativas neste projeto, portanto que eu convido quando quiserem ir lá conhecer. Claro que sim, muito obrigada. Também gosta desse ramo, não sim, é? Sim, sou completamente apaixonada por essa área, não só pelo público em si, mas porque reconheço, não é, que em termos de políticas governamentais e tudo mais, ainda há muito por fazer e as coisas estão muito aquém daquilo que poderia ser o expectável. Sim, aquele projeto que tem de muito bom, que eu considero muito bom, é o ATL do deficiente. Aquilo que qualquer escola, ao fim do dia, tem que mandar para casa, não é? Eles ali podem ir buscar horas no final do dia, ou então, sei lá, desde as 7 horas da manhã até às 9 até abrir a própria escola, não é? Então, é como os ATLs das escolas, não é? Funciona ali um ATL para eles. Muito bem. E em tempo de férias, então é tempo inteiro. Pois, exatamente. Ou seja, dão aqui uma ajuda muito grande a estas famílias, sem não dúvida, é? Sem dúvida. De uma forma muito... Pois não é lá, não é só lá que trabalham, eles trabalham mais fora, trabalham as equipas vêm mais fora de casa do que propriamente lá na casa. Muito bem. É muito interessante. Entretanto, se calhar em jeito de término, pedir-lhe para deixar uma pequenina mensagem aos nossos espectadores. Nós sabemos muitas vezes que quando nós estamos numa situação de dificuldade, e quem está mesmo numa situação de dificuldade sente até um pouquinho de vergonha, não é? Para se dirigir aos serviços e para fazer um pedido e para requerer algum tipo de ajuda. Se calhar se quiser dirigir então a estas pessoas. Sim, para as famílias que se veem agora com mais necessidade, se não são aquelas naturalmente que pedem, não é? Sim, exatamente, por ter essa consciência, não é? Nós se calhar dedicar números de telefone
da Câmara Municipal diretamente aos técnicos. Muito bem. Que podem ser, portanto, conversar, uma simples conversa até com uma psicóloga ou outra técnica qualquer, que depois são encaminhados e com a descrição natural que estas coisas devem ser feitas, não é? Muito bem. Poderão fazer aqui um primeiro contacto através do telefone da Câmara Municipal, que é logo encaminhado. Para além disso, existe algum recurso online a que se podem socorrer, algum requerimento online, por exemplo? Sim, temos. O primeiro telefonema que for feito é logo encaminhado. Temos pessoas a receber o primeiro telefonema para depois fazer o encaminhamento. Dizer então também aqui aos concidadãos de Valongo que a autarquia está disponível para ajudar, não é? Portanto, se estão numa situação de vulnerabilidade, de fragilidade e que se estão a precisar de algum tipo de apoio, a Câmara, não é? Fará tudo o que estiver ao alcance, não é? Faz o que fez, o que fará, e temos uma preocupação muito grande. Que foi sempre o nosso lema, nunca ficar ninguém de fora. Nunca ficar ninguém para trás e nunca ficar ninguém de fora. Mas muita gente tem que vir ter connosco, sim, não é? Muito bem. Para que não fique de fora. Não é? Sim, porque, claro que nós estamos a falar de uma área populacional densa, digamos assim, e por mais até que queiram chegar a toda a gente, precisam que haja um primeiro contacto para que possam ajudar. Para além disso, se calhar desafiava também a deixar um agradecimento, não é? Porque as pessoas, a equipa, toda a gente com quem contactou esta rede social que acabou por ser criada com o Presidente de Junta, com párocos, tudo isso, se calhar pedir-lhe até um agradecimento. O agradecimento é dado todos os dias, mas há uma coisa que nós temos que fazer quando isto tudo passar. Sim. Realmente temos que fazer um evento muito grande, reunir-nos todos, conhecermos todos, porque nós às vezes foi tudo por telefone, por uma rede social, não nos conhecermos, e é muito bom nós sabermos que temos uma família fora da nossa família, não é? Saber que podemos contar com toda a gente, porque por muito mal que a pessoa seja, nestas alturas há sempre algo que se nos abre no coração, não é? Sim. E somos mesmo voluntários lá de fundo. Muito bem, ou seja, quem trabalha na área social trabalha porque efetivamente também precisa de fazer jus às suas despesas e tudo mais, mas é muito mais que isso, não é? É um envolvimento, é uma proximidade, é um sentido... Eu acho que é uma forma de viver, exatamente. É uma forma diferente que nunca poderia ser de outra forma. É mesmo isso. Doutora Manela Duarte, claro que foi muito oportuna a sua presença. Muito obrigada eu pela oportunidade que nos dá. A sua presença cá hoje, estou de veras grata por ter então disponibilizado o seu tempo, não é, para colaborar com o novo canal, em específico com este programa que é o Web Psicológico, e portanto deu conta, não é, do que foi este tempo de pandemia no concelho de Valongo, acabou por explorar também todo o trabalho desenvolvido até aqui e eventualmente todo o trabalho que estará da violência doméstica, por exemplo, não falamos, não é? Também foi uma área muito afetada, não é? Sim, exatamente, em que os números, não é? Nós temos casas, temos gente também salvaguardada, não é? Muito bem, mas ou seja, muito havia por dizer, muito havia por fazer e muito será feito também agora nos próximos tempos. Lembrar, não é, que fica o apelo para quem quiser requerer o apoio, que o município está totalmente disponível. Portanto, uma vez mais, muito obrigada por se ter dirigido cá. Esta foi a minha convidada de hoje, a doutora Manuela Duarte, responsável pelo Pelour da Ação Social e Habitação Social do município de Valongo. Iremos dar continuidade a este segmento na próxima semana. Portanto, muito obrigada por ter assistido, obrigada por ter estado desse lado, neste que é o seu novo canal. Novo Canal. Sempre novo, sempre seu.